Nosso entrevistado é o Paulo Taffarello, professor universitário e também de ensino médio, que pretende concorrer à Prefeitura de Jundiaí neste ano pelo PSOL, que é o Partido do Socialismo e Liberdade. Partido do Socialismo e Liberdade. E o Paulo tem uma história aqui em Jundiaí. Você nasceu aqui em Jundiaí mesmo? Isso, nasci aqui, né? Tenho já 34 anos, bem vividos aqui. E é a cidade, óbvio, né? Além de ter nascido aqui, que eu amo, adoro, e faz um tempo já que a gente milita aqui à esquerda no município. É a primeira eleição que você vai disputar? Eu, em 2012, fui candidato a vereador também, na época pelo Partido dos Trabalhadores. E agora chegou o momento, né? Já há um tempo nós estamos no PSOL, reestruturando o partido aqui junto com nossos companheiros, e agora nós temos o grande desafio de nos colocar num projeto diferente aí, o nosso nome à disposição para a disputa, né, da prefeitura. Bom, quantos eleitores você teve em 2012? Em 2012, a característica da nossa campanha foi uma campanha muito militante, né, sem recursos. E nesse momento, nesse período, nós tivemos mais de 1.000 eleitores, acho que foi 1.014, salvo engano. E foi um trabalho bem pé no chão, bem tranquilo e com muita militância aguerrida, e é mais ou menos esse perfil que a gente vai trazer agora também na disputa do Executivo. Quantos filiados tem o PSOL aqui em Jundiaí? O PSOL hoje tem na faixa de 100 filiados. Né? 100 filiados. Isso. E todo mundo é militante mesmo? A maioria absoluta, né? Que o PSOL, diferente de outros partidos que se colocam nas eleições, ele tem um perfil ideológico muito forte. Então, quem procura o PSOL, normalmente sabe exatamente o que está buscando, o que está procurando. Um partido aguerrido, um partido à esquerda, um partido que tem suas bandeiras fortes, né? Que milita aí por uma sociedade mais justa, igualitária, em defesa das minorias. Então, o militante do PSOL é efetivamente um militante. É diferente de partidos que têm, como poderia dizer, apoiadores. É muito diferente mesmo. É uma característica, inclusive, de partidos assim, de esquerda, né? A militância, idealismo mesmo. Exatamente, né? E é com isso que a gente conta, né? Para esse período, que pra gente, a gente enxerga a eleição, na verdade, como um meio. Né? Um meio do quê? Um meio de você mostrar as nossas ideias, mostrar efetivamente, se colocar enquanto partido político, mostrar para a sociedade que, olha, existe outro caminho. Existe um caminho diferente a ser trilhado. A gente, diferente de outros partidos, não enxerga a eleição como um fim em si. A eleição pode ser uma consequência, mas a priori ela é um meio justamente para nós expormos as nossas ideias, os nossos projetos. Bom, recentemente o PSOL e o PCB se uniram, lançaram a Frente da Esquerda de Jundiaí. Você já tem até um candidato a vice escolhido. Quem que é? O nosso candidato, por enquanto, nosso pré-candidato a vice. Pré-candidato, no caso. Isso, né? Se tudo der certo nas convenções, que está caminhando para isso, é o César Tayar, né? Respeitado dentista da cidade, blogueiro muito conhecido. E assim, eu particularmente fico muito feliz com essa frente de esquerda, que são dois partidos emblemáticos, dois partidos que têm muitas bandeiras em comum. O PSOL, nós já citamos aqui, né? Tem um histórico de lutas. E o PCB é um partido histórico, o PCB tem mais de 90 anos, o PCB foi fundado em 1922. Então a própria história do trabalhador brasileiro se confunde com a história do PCB. E é exatamente isso que a gente quer mostrar. Né? O quê? São partidos realmente à esquerda, com ideais, com projetos, se colocando como opção para a sociedade jundiaense. Bom, num primeiro momento, a gente analisando ou conhecendo a cidade, é uma cidade operária, uma cidade conservadora. Vocês não têm medo de assustar assim o eleitor? Olha, esse é da esquerda, esse é um pouquinho mais da esquerda. Quer dizer, PCB e PSOL. Ou hoje as coisas são diferentes? A gente sabe que a conjuntura atual é uma conjuntura complexa, né? Ou seja, nós temos, de alguma maneira, devido a tudo que está acontecendo no cenário não só municipal, né, o cenário nacional, o Jundiaí não está desconectado do Brasil, como alguns políticos aqui pensam. A gente sabe que as dificuldades serão imensas, mas assim, algumas pessoas colocam como responsabilidade da esquerda
esse cenário conturbado da política nacional. Então a gente vai tentar mostrar justamente o oposto, né? Tudo isso que está ocorrendo é justamente por escolhas desses partidos que sempre se monopolizaram no poder. Inclusive são todos os partidos que estão disputando, além de nós, o poder executivo aqui na cidade. Então, na verdade, justamente isso aconteceu por quê? Por coligações espúrias, né? Trocas de favores, acordos, isso em todos os níveis. Toma lá da cá. Toma lá da cá, exatamente. A política da troca de favor. E a gente é veementemente contra essa forma de se fazer política. E vocês se elegendo, você como prefeito e o César Tayar como vice. Vocês devem ter um projeto para a cidade. Qual seria a essência desse projeto? Na essência, bom, primeiro, até já expus um pouco aqui, é mostrar que existe outra maneira de se fazer política, existe outra maneira de se construir os projetos para a cidade. E assim, nós vamos, obviamente, sempre estar priorizando a participação popular, ou seja, nós, em outras palavras, não teremos rabos presos com nenhum setor conservador da cidade. Então, nós queremos fazer o nosso projeto junto com a população em si. E, nesse sentido, sempre priorizando a coisa pública, né? Porque, veja, nós temos hoje no município, por exemplo, a saúde se deteriorando, nós temos a educação com falta de vagas em creche, essas creches muitas vezes são terceirizadas, ou seja, nós temos como prioridade o serviço público em si, o serviço para a população. E é nesse caminho que a gente vai valorizar o serviço público. Valorizar o serviço público, assim, valorizar aquele que realmente precisa do serviço, que é o grosso da sociedade, e não valorizar a especulação imobiliária ou especular esses setores conservadores que, infelizmente, nós sabemos que em Jundiaí passaram-se décadas e décadas, essas relações de poder, entra um, sai outro, são sempre mantidas. A gente quer fazer um governo sim, efetivamente voltado para a população, para o trabalhador jundiaense. Uma coisa totalmente nova. Completamente diferente, né? Já vendeu-se o novo na cidade, né? Nas últimas eleições, por exemplo, foi vendido, né, a mudança, mas nós não vimos uma mudança efetiva na maneira de se fazer política. É isso, exatamente essa transformação que a gente está propondo aqui enquanto projeto político. Você só me confirma, mas parece que não há nenhum deputado, pessoal do PSOL, né, envolvido aí essa maracutaia de petrolão, de mensalão, não tem ninguém, né? Não tem ninguém, exatamente. Isso é que a gente vai enfatizar bastante na nossa campanha, que o PSOL é um partido limpo, um partido completamente ficha limpa, né? Enquanto essas pessoas que nos acusam, né, de vocês são responsáveis pelas mazelas do Brasil, assim, na verdade, todos os partidos que estão em disputa, sempre tem alguém investigado. Nós, o PSOL, temos 6 deputados federais, né, fora outros deputados estaduais, e todos são exemplo de combatividade na Câmara. O presidente nacional é o Ivan Valente, né? O Ivan Valente, isso, que é um exemplo. Nós temos a Irundina, temos o Jean Willis. A Irundina também está no PSOL, ela vai ser candidata em São Paulo, isso, é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Assim, nós temos o orgulho de ter uma bancada muito combativa, uma bancada que em número reduzido faz muito mais do que bancadas imensas que estão ali única e exclusivamente para valorizar esse modelo antigo de se fazer política no Brasil. Ok, esse foi o Paulo Taffarello, professor universitário, professor de ensino médio. Aliás, quem dá aula numa universidade pode dar aula em qualquer lugar, né? Tem mestrado também em Sociologia. Mestrado em Ciência Política. E é pré-candidato a prefeito de Jundiaí pelo PSOL, integrante da Frente de Esquerda, juntamente com o PCB.